Bem-vindos à nossa aula. Vou dar continuidade aqui sobre a parte da Revolução Industrial e alguns desses slides vocês já viram, né? Então, como eu já iniciei para vocês, a Revolução Industrial ela vai surgir na Inglaterra, porém, ela não fica limitada apenas à Inglaterra. Posteriormente, esse processo de desenvolvimento tecnológico, né, e de crescimento econômico vai se expandir para o mundo, né, e outros países vão realizar também sua revolução industrial. Outros fatores, né, também contribuíram, como a revolução agrícola, né, aconteceu toda uma modificação na estrutura de produção na agricultura, certo? Que mostrei para vocês, a implementação de máquinas substituindo o homem, a lei de cercamentos, tudo isso levou a um êxodo rural, certo? Como eu mostrei na aula passada. Ao mesmo tempo, uma classe social surgia que era a classe que conduzia os investimentos do país. Eu estou me referindo literalmente nesse processo ainda à Inglaterra. E o que acontece? Essa classe social é a burguesia, vai ser ela justamente a classe social que vai ser visionária, que vai explorar economicamente determinados setores da economia, justamente com a ideia, né, de uma maior lucratividade. E essa é a ideia capitalista. E o que acontece? Ao mesmo tempo, a burguesia ela vai começar também a lançar os seus tentáculos, né, tentar a sua influência política. Né? Não basta ela dominar apenas o setor econômico, né? Ela tinha que conduzir um processo de reformas políticas que favorecessem o seu desenvolvimento econômico. A Inglaterra ela foi modelo no mundo porque ela vai ser então justamente o país inicialmente, né, que realiza uma revolução conhecida como Revolução Gloriosa em 1688 e, digamos assim, de forma simplificada, eu digo para vocês que essa Revolução Gloriosa foi a limitação do poder do rei. Né? A partir desse momento vai criar aquele sistema parlamentar inglês que o rei reina, mas não governa. Que é isso? Simplesmente aquelas políticas autoritárias que aconteciam no período do absolutismo vão ser colocadas de lado, né? E todo o processo de reformas, de novas leis, tudo isso aí, ele é debatido pelo parlamento, a partir do parlamento, que é a representação do povo inglês, é que se cria leis. E aí vai ser então, geralmente, como a burguesia ela já tinha justamente dominado o parlamento, limitou o poder do rei, as novas leis que vão conduzir a Inglaterra vão ser leis baseadas em princípios liberais, né, do liberalismo econômico, visando justamente uma maior expansão do livre comércio, sem a interferência, né, de governantes autoritários, né, e isso segundo, né, o ideal da época, né, do liberalismo, né, tudo quem conduzia, né, era justamente a famosa lei do mercado, a lei da oferta e da procura. Bom, falando aqui de forma simplificada, para o desenvolvimento da economia, era necessário também a criação de uma rede de financiamentos, né, de empresários, de novas empresas que surgiam. E aí o capital inglês, né, vai se estruturar, né, para organizar linhas de créditos, né, linhas de créditos para o financiamento dentro dessas novas empresas. Historicamente, né, uma das famílias que vai se destacar vai ser os Rothschild, né, que vão ser mega investidores no setor financeiro. E da Inglaterra eles se expandem para toda a Europa, né, ao ponto de até chegar aos nossos dias, né, os familiares Rothschild ser
justamente uma referência no investimento bancário. Bom, além do aspecto, então eu já citei aqui, além do aspecto político, além do aspecto de desenvolvimento econômico, era necessário também uma estrutura, um suporte de recursos naturais, né, para desenvolver o país. E aí surge então a exploração, né, das jazidas de minério de ferro e de carvão mineral. O carvão mineral é justamente a fonte, né, de energia mais utilizada nesse período. Né? E por quê? Porque também o carvão mineral ele é utilizado nos fornos de siderurgia, das siderúrgicas. Né? A partir desse processo também, então você vai ter uma expansão, né, como é que eu diria, da produção de aço. O aço, então ele vai surgir como uma base, uma indústria forte, né, para o desenvolvimento. É uma indústria base de várias outras indústrias que dependem do aço. Você não, digamos, eu vou só citar aqui para vocês. Você não pensa na construção civil sem a utilização do ferro, né? Construção de grandes navios também vão depender, né, de uma produção de ferro, né, para justamente criar toda aquela estrutura. Então, basicamente, né, esse aí vai ser um dos suportes da Revolução Industrial. E destaco aqui também que vai ter então a nossa famosa locomotiva, né, que a locomotiva, as estradas de ferro vão ser modelos da Revolução Industrial. Bom, na sociedade então vai se estabelecer aí a famosa divisão, certo, do sistema capitalista, que o sistema capitalista ele vai ser dividido entre capitalistas e proletariados. O proletariado ele vai ser justamente a classe social explorada. Digamos assim, isso aqui é algo muito ideológico. Né? É como você pensar no mundo sob o prisma de uma dualidade de dois grupos. Né? Um são os capitalistas, donos dos meios de produção, e o outro é o proletariado, que não tem recursos, não tem meios de produção, e aí o que eles podem fazer é vender sua força de trabalho. Bom, isso vai fazer então que futuramente isso venha a mostrar que essas classes sociais elas têm interesses diferentes. Né? Elas têm interesses diferentes. Condições de trabalho. Então, quando surge a Revolução Industrial, pessoal, é necessário se dizer que não tinha leis trabalhistas. Tudo isso aí vai ser resultado de uma construção social, né? Que a sociedade ela vai vendo aquela situação e detectando os exageros nos processos de exploração, necessitando então de justamente modificações. E essas modificações elas não aconteceram à toa, aconteceu todo um processo de reivindicação. Veja só, quando surge a Revolução Industrial, existiam as jornadas de trabalho eram exageradas, né? Era uma verdadeira exploração. Trabalhavam aí uma média de 16 horas por dia, né? Crianças, trabalho feminino, tudo isso aí era utilizado utilizado como mão de obra, né? Não existia direitos trabalhistas, os acidentes eram muito altos, né? A quantidade de pessoas com acidente de trabalho em que perdiam membros do seu corpo. E praticamente eles não tinham direitos trabalhistas, o salário era mínimo, né? E condições de trabalho insalubres, não havia direitos trabalhistas. E o capitalista ele fazia uso disso porque sempre que acontecia um acidente e o trabalhador ele ficava impossibilitado de seu trabalho, existia o exército de reserva. O que é esse exército de reserva? Sempre tinha alguém disposto a substituir aquele funcionário que sofreu o acidente
E esse funcionário que sofreu o acidente, ele ficava simplesmente desempregado, sem direito algum. Então começa a ter reações, né, dos trabalhadores. O primeiro movimento vai ser o movimento ludista. Esse movimento ludista ele não tem uma pauta, né, política, uma pauta de reivindicação trabalhista. Ele representou muito mais uma revolta do trabalhador. Então o ludismo, né, foi um movimento social ocorrido na Inglaterra entre 1811 e 1812, contrário aos avanços tecnológicos da Revolução Industrial. Os ludistas protestavam contra justamente a substituição da mão de obra, da mão de obra humana por máquinas, certo? Isso aí despertava uma grande raiva deles, que simplesmente sabotavam as máquinas, destruíam, certo? Não tinha um objetivo específico de conquista para o trabalhador. É necessário que se diga isso. Posteriormente vai surgir então o movimento cartista. Então esse movimento cartista já era uma organização maior dos trabalhadores, né, com uma influência já de ideais socialistas, ou seja, de criar uma estrutura melhor. Então toda a propriedade, segundo essa ideologia, né, afirmada, toda a propriedade era um roubo, pois havia sido construída através da exploração do rico sobre o pobre. O movimento cartista elaborou uma pauta, né, em 1838, né, chamada Carta ao Povo, que reivindicava, entre outras coisas, o direito ao sufrágio universal, ou seja, voto, todos com direito ao voto, né, direito do trabalhador em participar também do parlamento. Então isso aí já foi um grande avanço, porque era um movimento já mais organizado, com uma pauta de transformação social, certo? E isso já vinha, né, desde já as organizações dos sindicatos, né? Tá aí, ó, a organização sindicato que já era um pouco anterior. Isso aí era uma forma de organização dos trabalhadores. Bom, tá aqui, ó, algumas imagens, né? Em que a população ela reivindicava, né, que o parlamento, ou seja, que os políticos tomassem um posicionamento em proteção ao trabalhador, certo? Então a Revolução Industrial, né, de 1700, que ela vai acontecer na Inglaterra entre 1760 e 1850, né, vai ser então aí modelo para o mundo. A partir de 1860 inicia então o uso aí então dessas máquinas, como eu já disse para vocês, que modificou todo o sistema produtivo do mundo. Então aqui é só uma síntese, né, do que aconteceu na Inglaterra. Posteriormente, então, entre 1850 e 1890, nós vamos ter então aí essa revolução se expandindo para o resto do mundo. E destaque aí para outros países que vão também se industrializar, vão iniciar esse movimento, que é a conhecida Segunda Revolução Industrial. Isso aí modifica completamente, né, a forma de produzir no planeta. Então as indústrias, né, elas vão então ser a grande fomentadora, né, de desenvolvimento e de acúmulo de riquezas. Eu não estou ainda entrando aqui na seara, né, do aspecto, né, da questão de qualidade de vida, porque aí foram resultados de lutas sociais, de lutas do trabalhador, que vai, de uma parte inicial da Revolução, eles sofrem, né, como vocês viram, mas posteriormente vai ter uma organização que vai justamente permitir uma maior qualidade de vida e faz com que muitos desses países, esses países aqui que foram modelos da Revolução Industrial, né, hoje sejam conhecidos inclusive como países desenvolvidos. O que aconteceu? Aconteceu um acúmulo de riquezas com a Revolução Industrial e com as reivindicações políticas por parte da população, essa riqueza também vai acontecer um processo de distribuição, né, que vai atingir o aspecto social. Valeu, pessoal, essa foi a nossa aula.